Amém? Hebreus 12, versículo 26. E diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, para a qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, eu entrego a palavra hoje nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa vir me usar e o Teu Santo Espírito fale através de mim, Senhor, e que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas presentes aqui hoje, Senhor, porque eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. Amém. Quando eu me propus a pregar, né, eu tinha escolhido outra palavra e tudo, aí eu falei com o pastor, e o pastor me aconselhou, me deu algumas orientações, e aí eu mudei, resolvi mudar, né, e aperrei muito o pastor no WhatsApp, para ele me dar umas orientações de, gente, dar uma palavra é muito puxado. Quando o pastor diz que está cansado, eu literalmente entendo ele agora. E assim, eu fiz um estudo, né, o pastor me ajudou, e o capítulo 12 de Hebreus, o capítulo todo, né, eu não li porque ele é muito extenso, e ele relembra o momento em que Moisés ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que foi quando Deus desceu como fogo sobre o Monte Sinai. E aí, que foi quando Deus tirou o povo do Egito, né? E Deus tirou o povo do Egito, Deus abriu o mar para eles passarem. Eles passaram 40 anos no deserto e o Senhor nunca faltou com eles. Quando eles estavam com fome, o Senhor provia o maná. Quando eles estavam com sede, o Senhor fazia descer água. E mesmo assim, eles murmuravam contra Deus. Sempre que o pão acabava, porque Deus mandava o pão para o dia e dizia para eles não guardarem, eles diziam assim para Moisés: Moisés, como é que tu tirou a gente do Egito para a gente morrer de fome agora? Moisés, como é que tu tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede agora? E aí o Senhor veio, né, falou para Moisés: manda que o povo se santifique e chama o povo até um monte, para eles verem que eu sou Deus. Então, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, ele abalou as estruturas daquele momento, daquele monte, daquele morro. Mas ele abalou e desceu o temor. Mas o temor não era para as pessoas terem medo dele. Ele não veio para julgar, ele veio para nos arrependermos e para não pecarmos mais. E aí, eu quero ler o versículo 26, né, novamente, a qual diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Essa passagem ela se repete em outros livros da Bíblia, né? Em Ageu, em Salmos e em Daniel são exemplos de quando ela se repete, né? E aí, assim, que nem o pastor fala, atualizar a palavra, né? O Senhor, ele está abalando tudo de novo. Tanto que se você parar para pensar, para analisar, tudo à nossa volta está abalado. O mundo está abalado, a sociedade está abalada, os valores estão abalados, né? Falando do que o Arimar falou, do que o pastor falou também. A gente estava em reunião lá no Arimar quarta-feira, a gente foi lá resolver uma pequena reunião e a Lido foi com o pastor também. E aí o Arimar estava falando desses jovens, né? E logo no dia seguinte ocorreu as mortes. E aí eu vi outras coisas também que eu me entristeci demais. Que eu estava orando para Deus esses dias e pedindo para Ele um direcionamento, para Ele me dizer o que é que eu posso fazer. E é assim, ninguém faz nada sozinho. Então, se você não pode estar fazendo literalmente a obra na rua, que você possa estar orando por quem está fazendo, que você possa estar orando por a vida daquelas pessoas a qual a gente está tentando alcançar, porque está tudo abalado. Às vezes, até a gente fica
as coisas à nossa volta estão abaladas. A gente perde o emprego e já fica, meu Deus, por que eu perdi o emprego? A gente termina um namoro, meu Deus, por que esse namorado era tudo na minha vida? E aí assim vai, os problemas vão acontecendo, vão chegando até a gente, e a gente fica, meu Deus, por quê? Mas aí eu quero te dizer nessa noite, muitas vezes o Senhor está abalando as coisas móveis na nossa vida, para aquilo que é inabalável permaneça. Deus está abalando tudo à tua volta, porque o que tem em ti não pode ser abalado. E o que é inabalável? O que é inabalável é o que tem descrito no versículo 28, que diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. O início do versículo, né? O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está dentro de você. Não é uma coisa que você chega na igreja e o reino de Deus está aqui. Não. Você é a igreja. Você é o reino de Deus. E para que nós tenhamos esse reino inabalável, né, nós precisamos de ter certeza de duas coisas. A primeira é ter a certeza que Cristo, ele é o único fundamento inabalável. Tudo pode se mover, tudo pode estremecer, mas Deus permanece intacto. Quantas e quantas vezes já nos sobreveio sobre a terra guerras, como ainda está ocorrendo em outros países, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, revoluções por cima de revoluções. O mundo todo já mudou, o mundo todo evoluiu, mas Deus permanece o mesmo. Ele não muda, nunca mudou e nunca vai mudar, né? Ele veio ao mundo como um homem, e ele foi tentado, e ele viveu rodeado por pecadores, e mesmo assim ele não pecou, porque ele é inabalável. É como está escrito em Mateus 7, 24 e 25, que diz assim: se o homem construir a sua casa sobre a rocha, compararei alguma coisa assim, que ele manda o homem construir a casa na rocha, ele compara o homem que constrói a casa na rocha e a casa na areia. E ele manda que a gente construa a nossa casa na rocha inabalável, que é Ele. A nossa rocha inabalável é o Senhor. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter certeza é: Cristo é o único fundamento inabalável. E a segunda é que nós precisamos ser cristocêntricos. Nunca tinha ouvido essa palavra, aí o pastor falou ela para mim. E aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar a respeito e ler a respeito. Ser uma pessoa cristocêntrica é ter Jesus no centro da sua vida. É defender o que Jesus acreditava. E aí que vem o exemplo de Paulo, né? Que está escrito lá em Gálatas 2, que eu vou ler para vocês, que diz que Paulo, nessas andanças todas dele, ele chega até onde Pedro está. E aí ele vai contar, né, do que ele fez no passado, dos anos dele, de como ele pregava o evangelho, de para onde ele ia, o que acontecia através dele, por ele ser fundamentado totalmente em Jesus. E ele diz assim, ó: e os outros judeus também dissimulavam com ele, Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras de lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí Paulo, ele foi enfrentar Pedro, porque Pedro queria que os gentios se circuncisassem, eu acho que é assim, circuncisassem.
E aí Paulo falou que não ia fazer aquilo porque ele pregava o evangelho e ele não precisava ser circunciso para pregar o evangelho, porque Deus disse que ele poderia pregar o evangelho daquele jeito que ele estava. E aí que nós possamos também defender o que Jesus acreditava, que nós possamos também ter Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, e para que essas coisas, que para a gente tenha Cristo no centro da nossa vontade, muitas vezes nós precisamos negar a nós mesmos, né? Nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou, e nós precisamos servir, que era o que o pastor estava falando nesse momento, né? Que nós temos que servir mais. De um tempo para cá, eu tinha comentado com o Lucas e com a Dami, eu cheguei para a Dami e falei assim, Dami, eu acho que eu não sou crente. Só que não era no sentido, porque crente nem Jesus era, né? Ele era cristão. Não, eu falei no sentido de não me achar uma pessoa digna. Falei assim, e aí eu conversei com o Lucas, que é o meu marido, né? E abri mão de algumas coisas juntamente com o Lucas e falei, Lucas, eu preciso abrir mão disso porque eu quero ter mais intimidade com Deus. E eu estou sentindo que eu não tenho intimidade com Deus na minha vida. E abrir mão de coisas que eu gostava muito, muito, muito mesmo, que para mim são essenciais. E aí Deus começou a transformar na minha vida que eu, em 9 anos de convertida, nunca tinha sentido. E aí, com isso, eu fui abrir mão de coisas e Deus vai transformando a gente também, né? Quem me conhece, que já me conhece há um bom tempo, já que tem convivência comigo, percebe. Porque a gente precisa deixar o nosso eu de lado, para que Jesus venha e mostre a face dele na gente. Então, e com isso, Deus foi colocando no meu coração várias coisas que eu posso fazer, que eu tenho que, só que tem iniciativa, que eu tenho que orar por aquilo, né? E uma delas, que eu até gostaria de fazer um convite a todos os jovens daqui da igreja, os jovens também que não são daqui, mas que citam interesse, que querem ficar depois do culto, a gente vai fazer uma pequena reunião, né? Mas assim, eu quero ficar com os jovens, mas não, na minha visão, não é os jovens da igreja só, porque os jovens da igreja já conhecem a verdade, né? Então, que eu possa, juntamente com vocês, porque ninguém faz nada sozinho, como eu já falei, ir lá para fora, porque é lá onde eles precisam saber que a gente tem um reino inabalável. Não é aqui na igreja, não é o nosso irmão que precisa saber que a gente tem um reino inabalável, ele sabe disso. Ele também tem que ir lá fora e pregar o reino inabalável para as pessoas. E aí, quando nos tornamos reino inabalável, nos tornamos plenos de Deus. E assim, iluminamos o outro. Isso significa que tudo pode estar abalado, mas se o reino que habita em mim e o reino que habita em você, ele for um reino que não foi criado por mãos humanas, mas ele foi criado por um Deus que é santo, você permanecerá firme. Né? E assim, a mensagem principal que eu queria trazer hoje foi curtinha, até porque a gente teve muitos avisos, teve o pessoal do Taekwondo também, né? Mas eu estou muito feliz que o pessoal do Taekwondo veio aqui, porque eu também faço parte, meu preguiçosa mais faço. E assim, eu fico muito feliz, como o nosso amigo do Taekwondo falou, porque a gente vê a espiritualidade do Arimá. E quantas pessoas já não foram salvas pelo Arimá que nem precisa vir na igreja? Que nem vem na igreja porque precisar, a gente precisa, mas não vem ainda, né? Mas a gente crê que um dia vai vir. Quantas pessoas já não foram alcançadas através desse projeto, que muitos dos irmãos aqui eu acho que nunca nem vieram visitar, não sabe como é que funciona, né? Mas assim, que nós possamos ser mais Arimá, por assim dizer. Que nem o pastor falou no domingo passado, que nós possamos ser mais Barnabé também. Que nós possamos servir ao outro, amar ao outro, se doar ao outro. Porque quando a gente dá, a gente não espera nada em troca, mas evidentemente a gente recebe em troca também. Né? Então, que nós possamos ser um reino inabalável, que nós possamos viver um reino inabalável, o reino que Jesus tem para nós, o reino que Jesus
quer nos dar hoje também para quem ainda não conhece esse reino inabalável. Porque quando a gente tem um reino inabalável, que é um reino que tem amor, que tem justiça e que tem paz, quando as pessoas que não conhecem isso, elas vão chegar para você e vão falar: caraca, tu tem isso tudo. Tu tem um reino de justiça, tu tem um reino de paz, tu tem um reino de amor, e tu nunca falou disso para mim. E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades, a gente tem que falar desse reino inabalável para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos maridos, nossas esposas, na escola, onde a gente for. Porque quando a gente é cheio de Jesus Cristo, a gente não quer saber, a gente só quer falar do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele já fez muitas coisas. Ele fez coisas por mim e ele fez coisas maravilhosas por você. Então, por que você não fala desse amor maravilhoso para o outro? Por que você não fala desse reino inabalável para o teu próximo? Se a gente ama o próximo como a nós mesmos e como Jesus nos amou, nós queremos bem para o outro como nós queremos bem para nós mesmos. Nós queremos que o outro consiga como nós queremos conseguir. Nós queremos que o outro conheça a verdade como a gente conhece a verdade. Nós queremos que Deus transforme o outro como a gente também foi transformado. Então, pregue o reino inabalável. Viva o reino inabalável. Porque se teu reino é inabalável, as coisas podem estar estremecendo, podem estar caindo, e tu vai permanecer firme. Tu vai permanecer de pé. Porque o Deus que te guia, o Deus que te guarda, ele permanece de pé. Ele é um Deus inabalável. Jesus Cristo, ele é um Cristo inabalável. Então, que o teu reino possa ser inabalável nessa noite. Amém? Quero aproveitar as palavras da Alessandra, dar parabéns, certo? Ontem à noite, quando eu voltei do hospital, que depois do último campeonato eu ainda estou sentindo o braço, né? Cotovelo, levei um chute de baixo para cima, e ainda está melhorando. E aí eu fiz uma música. Eu sou cristão, eu toco, gosto de tocar. E ela casa muito com esse momento que é de Natal, que é a questão de nós abrirmos nosso coração a Jesus, certo? Nós termos fé no que Ele quer para nós. Às vezes a gente briga muito com o que a gente quer, a gente olha para o que a gente quer, o momento que a gente quer na vida. E eu trabalho no Grupo Ameta Aérea, no Ciapaé, trabalho com a função operacional de resgate, também tenho um curso de piloto de avião. E quando eu briguei para ser piloto de avião por lá e as coisas não aconteciam, eu passei por muito desafio, muitas provações. E não saí de lá por me manter na humildade. Até falei com a Lima no dia quase que eu entrei num conflito grande lá. Questões de vaidades, e outras pessoas fizeram a chamada cruzeta. Mas, por incrível que pareça, quando eu estava indo para o trabalho nesse dia, e aí eu passei e recebi inclusive um texto, para quem não acredita. Eu acredito muito Deus, Maria, no Espírito Santo. Eu acredito muito na questão da força divina, sabe, na questão da humildade, da gente fazer o que Deus indica. E então, assim, hoje em dia eu tenho muito a agradecer a Deus, porque quando a gente espera em Deus e não em nós humanos, no nosso lado humano, na nossa vontade, a gente recebe resultados muito frutíferos, sem a gente imaginar, sabe? E minha vida é isso. Tanto o caminho que eu segui para o Taekwondo, eu segui o que Deus foi me colocando, certo? E não o que eu queria, né? Porque às vezes a gente tenta o que a gente quer e as coisas não acontecem. E é como Deus quer pra gente. E essa música, ela fala sobre nós abrirmos nosso coração, termos fé no que Deus quer para nós, sabe? E sentir em nosso coração o que Deus quer para nós. E ela é assim, ó. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor. Abra o seu coração para Jesus entrar. Abra o seu coração, Ele quer te transformar. Abra o
seu coração pra Jesus entrar. Abra o seu coração, Ele quer te curar. Tenha fé, feche os olhos e sinta o amor de Deus, sinta sua força, sua piedade em nossos corações. Ele está no meio de nós. 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 Seu coração é templo de Deus. Seu coração é templo de Deus. Abra o seu coração pra Jesus te curar. O seu coração pra Jesus te perdoar. Abra o seu coração, Ele quer te transformar. Faça sua prece e o seu pedido, Ele vai escutar. Dobre o joelho e levante os braços, pois Jesus aqui está. Ele está no meio de nós. 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 Seu coração é templo de Deus. 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 Yeshua, vem me transformar. Derrama, Jesus, esse amor. E essa é a minha mensagem. Todos creiam na vontade de Deus, sonhem, lute por seus sonhos, que acredite em Deus, que Deus abençoe. É isso aí, obrigado.